E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jonathan. Sai daqui, mosquito. Seu fedorento. E aí, estão me ouvindo? Sim, o que deu? Tá cheio de mosquito aí? Tinha uma mosca na tela da TV. Vamos lá. Bora lá. Bora começar. Galera, quem não participar dessa aula tá lascado. Só digo isso. Por quê? Estamos lascados. Não, quem não participar. Eita. Então ferrou. Porque, assim, ó, gente, a próxima aula eu não vou dar a parte teórica. Já vou avisar no grupo, ó. Eu vou até mandar aqui, ó, tá? Na próxima aula não vou fazer aula teórica. Somente prática. Quem não participar hoje se lascou. Olha lá se eu não mandei isso. Bem literalmente, se lascou. Porque assim, ó, gente, o que eu vou fazer, tá? Deixa eu já compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês já vão entender. E cadê aqui? Mudou, atualizou o aplicativo, né? É, atualizou, mudou tudo, agora fica tudo lindo. Agora tá sinistro agora. É, eu já era perdido no aplicativo antes, agora então. Ai, não sei por quê, que eles acharam que era mais interessante deixar em cima. É. Sei lá. Vamos ter que se acostumar. Tem que acostumar. Professor. Oi. Quando o senhor trabalhou na enfermaria do EB lá, por acaso você conheceu um rapaz chamado Gomes? Gomes? Tinha um Gomes lá, mas não lembro exatamente quem era. É o Diogo? Uhum. Ele é meu amigão, cara. A gente pedalou. Sério? A gente pedala junto. Aí esse sábado passado a gente foi pedalar, né? Aí ele falou assim, você tem um professor chamado Jonathan? Aí eu falei, o meio moreninho assim e tal. Começou a dar a descrição, né? Eu falei, sim. Trabalhou comigo lá na enfermaria do Exército. Alguma janta nós fizemos junto, porque ele morava no quartel, né? E aí eu, às vezes, pernoitava lá no quartel também. Daí eu jantava lá na enfermaria. Aí a gente jantava junto. Que era melhor, mais confortável jantar na enfermaria do que jantar no rancho, né? Com todo mundo. Você é amigo do Diogo. Faz tempo que eu não falo com ele, cara. Ele mora aqui em Jaraguá já tem um tempão e a gente não se fala. Ele mora ali no começo na entrada ali de Guaramirim, ali perto do relógio. Eu trabalhei com ele na outra empresa que eu trabalhava ali. Depois eu fui embora, daí a gente continuou a amizade, né? A gente pedala junto sempre. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente se conversa. O Diogo é gente boa pra caramba. Esse é parceiro. Olha lá, a galera já se justificando, ó. Não vou participar. Se lascou. Quem não participar hoje se lascou. Manda um abraço pra ele, Muni, na hora que você vê ele. Fala que eu mandei um abraço. Pode deixar. Eu não tenho mais o contato dele. Beleza. Perdi. Boa parte tá tudo lascado, então. Gente, ó, só por essa imagem aqui você já tem noção do que a gente vai abordar hoje, algumas coisas, tá? Deixa eu já abrir meu pincelzinho aqui que eu gosto de trabalhar. Vamos lá. Gente, gostaram da aula de ontem? O Murilo não pôde participar, né? Uma pena. É verdade, hoje eu fiz o teste lá. Eu gostei. A aula de ontem... Muito. A ideia, na verdade, assim, por mais que seja uma brincadeira, né? Que seja uma coisa bacana, diferente, mas a ideia, eu acho que todo mundo entendeu, né? É você poder visualizar e conseguir palpar as veias, né? Identificando com a anatomia que realmente nós temos
do nosso braço com as veias. Depois a gente incrementou um pouquinho mais com as artérias ali, tá? Só pra gente mais ou menos ter uma noção onde elas estão passando. Mas a ideia principal era realmente as veias, né? Então, para a gente ter isso na nossa cabeça, gente, a anatomia venosa do braço, ela salva a gente em muitas situações. Quando a gente pega paciente que às vezes é muito complexo de rede venosa, né? Que a gente fala até, né? Rede venosa de difícil visualização, né? A gente fica mais complicado, que nem eu falei para vocês, né? O Robson até perguntou, professor, não existe algum equipamento que possa visualizar a veia? Existe, tá? Eu vou até achar aqui para vocês, ó, vamos fazer uma aula interativa aqui. Visualizador de veia. Tá aqui, ó. Conseguem ver? Tá muito pequenininho na tela de vocês. Tá bom, professor, tô vendo. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é o visualizador de veias que nós estávamos falando. Ele é um aparelho, ó. Deixa eu pegar o aparelho aqui para vocês. Ô, Cacilda. É aquele que o professor falou que é bem baratinho, né? Isso, esse mesmo, tá? É esse cara aqui. Aqui no Brasil, tá? Tô falando aqui no Brasil, ele custa isso. Porque ele é importado. Não existe aqui no Brasil alguém que importe isso a um custo mais baixo. O que a gente utilizava aqui no Hospital Jaraguá, que tem ali, é esse cara aqui, ó. Vineviewer, tá? Esse é o que a gente utilizava. E eu no Hospital Dona Helena, eu usava um parecido com esse aqui até. Bem parecido com esse aqui. Eu não vou lembrar a marca, tá, gente? Mas basicamente era isso aqui, tá? Então ele tem um dispositivo de luz que você aponta para a pele, onde você tem a rede venosa, e ele aparece a veia, ó, tá vendo? Aparece a delimitação da veia. Aqui, ó. Da forma aonde estão passando as veias. Aí você só vai com o catéter ali e acha ela, bem tranquilo. Tá? É mais prático, né? A gente usava muito para pacientes que a gente não consegue realmente nem enxergar as veias, né, a rede venosa, e nem tocar nelas, né? Nem palpando, paciente às vezes muito obeso ou criança, dependendo da situação, a gente às vezes não conseguia, né? Bebezinho de colo, às vezes era mais difícil. E a gente solicitava esse equipamento para poder fazer visualização. Isso aqui não é só uma mão na roda, é uma mão na roda e ainda ajudando com a chave, né, de roda pra gente, porque isso aqui é uma maravilha, tá, de trabalhar. Mas, como eu falei para vocês, é uma pena que o custo dele é muito elevado e nem todas as instituições conseguem ter esse equipamento. Então, nós ainda somos, né, os melhores profissionais para conseguir fazer a punção de veias, tá? Já deixa eu mostrar para vocês aqui, antes de alguém se interessar, pelo amor de Deus, tá, gente? Olha aqui, ó, abri o shopping, tá? Lembra que eu falei quanto que custa um equipamento desses? Em torno de 35 a 50 mil reais, dependendo do equipamento. Olha o que vocês encontram aqui na internet, tá? Veia infravermelha, visualizador de veias, localizador vascular, venoscópio, tá? Esqueçam, tá, gente? Não caiam na bobagem de comprar esse trem aqui. Isso aqui é furada, tá? É enganação isso aqui. Eu sei porque uma colega minha comprou esse cara e comprou esse aqui, tá? E, gente, não serve para nada, tá? Não ajuda em nada, não dá para ver nada. Tá? Então é bobagem você comprar esse negócio aqui que você só vai gastar dinheiro. Tá? Se você quer gastar 500 reais, ó, esse aqui tá 500 reais, ó. Você quer gastar 500 reais, bota 500 reais na tua conta e sai passear em algum lugar no mês que vem. E esse aqui tá R$ 137, pega 137 pila e vai na pizzaria, come bem e ainda sobra dinheiro. Tá? Mas não gasta dinheiro com isso aqui, então isso aqui não vai te resolver. Um visualizador de veias profissional, ó, nem aparece aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Nem aparece aqui, tá? Enfim. Só pra vocês entenderem aqui o que eu tô falando, tá?
Deixa eu tirar meu Steam aqui, porque senão meus amigos com os nomes estranhos vai começar a aparecer aqui. Então tá, podemos começar, gente? Então esse material aqui, ele faz parte dessa estrutura da parte de administração de injetáveis, tá? Então, a aula de ontem é uma delas, né? Porque faz parte da gente saber, entender a anatomia venosa, né? E saber as estruturas. Então, antes disso, a gente viu a anatomia e fisiologia. Depois disso, a gente viu na prática como que a gente faz um garrote, como que a gente identifica uma veia, como que a gente vê a veia, como que a gente sente a veia, né? Porque a veia, vocês já perceberam que ela tem um tato diferente, né? Na hora que a gente faz a pegada dela, a gente percebe ela diferente no toque, né? E dessa forma que a gente vai conseguir identificar, então, essas veias, tanto para fazer coleta de material biológico, quanto para fazer as medicações, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os materiais, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem de material mais importante é a gente saber a estrutura desses materiais, tá? Isso que eu preciso que vocês saibam, que vocês entendam isso aqui, porque quando eu falar para vocês o nome do componente do equipamento, vocês identifiquem o que nós estamos falando, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles, de todos, é a agulha, tá? A agulha, nós temos ela como parte principal dentro dos componentes dela, nós temos um bisel. Deixa eu pegar outra estrutura aqui, ó. O bisel. O que é o bisel? Estão vendo aqui na ponta da agulha que ela tem um corte inclinadinho, né? Esse corte inclinado, né, transversal, ele chama bisel, tá? É onde fica a abertura da agulha, tá? Por que ele tem esse bisel na ponta de todas as agulhas? Porque ela, além de ser mais pontiaguda, né, na lateral ela tem uma espécie de uma lâmina, justamente para fazer o corte, né, do tecido na hora que a gente introduz, né, na pele do paciente. Porque imagina se isso aqui não tivesse afiado, né, se não fosse pontiagudo o suficiente, né, ia doer muito mais. Já dói assim, imagina isso menos pontiagudo, né, ou sem fio, ia doer muito mais. Então é para isso que serve. O bisel eu vou identificar para vocês quando a gente for fazer, por exemplo, uma medicação intramuscular, o bisel ele está lateralizado. Quando você vai fazer uma medicação ou uma coleta endovenosa, o bisel ele tem que estar para cima, ou seja, a abertura tem que estar para cima. Tudo bem? Depois a gente tem o corpo da agulha, tá? Que é a agulha propriamente dita. E nós temos o canhão, tá? O canhão da nossa agulha, ele tem cores diferenciadas, tá? Para cada tamanho de agulha, você tem uma cor diferenciada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Preta, roxinha, tá? Verde, essa aqui, né? Uma característica interessantíssima do canhão é que ele é feito de um plástico, de um poliuretano transparente, tá? Então, apesar dele ter coloração, ele é transparente. E isso tem uma lógica específica, que é quando o sangue entra em contato com a agulha, o primeiro local que você vai visualizar o sangue é aqui, tá? Então, se vocês por acaso pegarem uma rede venosa, uma medicação intramuscular, por exemplo, você vai identificar a presença de sangue aqui, tá? Então, isso aqui serve justamente para isso. Quando eu for fazer uma coleta de sangue, por exemplo, na veia do meu paciente, eu vou identificar a presença de sangue no canhão da agulha para eu poder continuar aspirando, né, a seringa, né, conseguir continuar aspirando o sangue para dentro da seringa, tá bom? E aqui, em questão de agulhas, nós temos os tamanhos mais comuns, tá? Eu vou acrescentar alguns aqui, tá? Então, o que a gente tem de tamanho mais importante, né, que a gente utiliza? A agulha 13 por 4,5, que seria essa agulha aqui, tá? É uma agulha utilizada para a administração de medicações subcutâneas e intradérmicas. Ela é a menor agulha possível, tá? Não tem agulha menor do que essa, tá bom? Tem só, mas daí é só para
para fazer furinho na pele do paciente, que é aquela agulhinha que fica na ponta das lancetas, né, para fazer o hemoglicoteste, né? Então a gente só vai ter agulha menor do que essa, é aquela lá, tá? Mas se não, essa é a menor agulha para administração de medicamentos, tá? Agulha 13 por 4,5. Eu prefiro que vocês marquem os números, né? Decorem os números do que decorarem as cores, tá? Porque assim, a gente tem um padrão de cores específico para as agulhas, mas pode ser que vocês daqui a pouco peguem um, um, um laboratório diferente, um fabricante diferente, que mude a cor da agulha, tá? Então eu prefiro que vocês decorem o tamanho. Então, agulha 13 por 4,5, administração subcutânea e intradérmica. A agulha, deixa eu mudar a cor aqui, a agulha 25 por 7, normalmente a agulha 25 por 7, ela vem na coloração preta, tá? Mas, de novo, decorem o tamanho, tá? 25 por 7, tá? Esse tamanho, gente, só para vocês entenderem, 25 por 8, 25 por 7, se refere tanto ao comprimento da agulha, quanto à espessura interna do calibre dela, tá? Então, conforme vai aumentando esses números, ele vai aumentando também a vazão dentro, né, do calibre, né, e vai aumentando também a vazão de líquidos para dentro da agulha, tá? Então, a 25 por 7 seria essa aqui. É uma das agulhas mais utilizadas, tá? Na aplicação de medicamentos intramusculares, principalmente, tá? E nós temos a agulha verde. Deixa eu mudar a cor aqui. Que é chamada de 25 por 8, que é essa aqui, ó. Ela é um pouquinho maior do que a 25 por 7, tá? E também é utilizada para a administração de medicações intramusculares, tá? E tanto essa quanto essa, né, tanto a 25 por 8 quanto a 25 por 7, pode ser utilizada para aspiração de medicação, aspiração de material biológico. A Franciele pediu para chamar, mas ela não tá? Ué, isso eu não entendi. Pronto, chamei. Se alguém pediu mais alguma coisa lá no grupo. A Fran. Tá. Beleza. Ninguém falou mais nada importante. Tá, beleza. E nós temos uma agulha intermediária, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Nós temos uma agulha intermediária, tá? Dessas daqui. Que é essa roxinha aqui, ó, tá? Essa roxinha. Essa roxinha, cadê? Ela é a 25 por 5,5, tá? Essa é uma agulha muito utilizada na administração de medicação intramuscular em crianças, tá? E a gente utiliza também ela para aspirar, né, conteúdo biológico de crianças também. Venha de crianças, às vezes a gente acaba utilizando essa agulhinha roxinha, que o tamanho dela é 25 por 5,5. Então, gravem ou marquem aí esse tamanho também, tá? Certo? E qual a outra agulha também mais importante que a gente utiliza? Essa daqui. A agulha 40 por 12. Nem tem a foto dela aqui, tá? Mas a agulha 40 por 12, normalmente ela é rosa, tá? E ela é única e exclusivamente utilizada para aspiração de medicamento. Ou seja, né? No preparo. Nunca
se utiliza essa agulha 40x12 para aplicar nenhuma medicação, tá? Os médicos utilizam em alguns procedimentos, mas daí é o médico, tá? A gente não. A gente não utiliza em procedimento nenhum, tá bom? A gente só vai utilizar a 40x12 para fazer a diluição de medicamentos. Acho que na próxima foto eu tenho uma foto, na próxima imagem eu tenho uma foto da agulha 40x12. Gente, alguma pergunta dessa parte aqui? De agulhas? Tudo tranquilo, por enquanto. Só falta decorar. Beleza. Então, vamos lá. E depois a gente tem as seringas, que são as nossas maiores aliadas. Nós temos seringas desde 1 ml até 60 ml, tá? Então, essas seringas são utilizadas de acordo com a quantidade de medicamento que você precisa infundir no paciente, né? A seringa vai depender da quantidade de medicação, da quantidade de material biológico que você vai coletar, então isso é meio que de escolha de cada um. A não ser que seja, por exemplo, para fazer um curativo. A gente pode usar para fazer lavagem de curativos as seringas também, dependendo da pressão que você quer exercer naquela ferida, tá? Se você usar uma seringa de 20 ml, por exemplo, você vai ter uma pressão na parte externa da agulha aqui, né? Se você usar uma seringa de 60, vai ser outro tipo de pressão, a de 10 mais pressão ainda, né? E assim por diante, tá, gente? Só pra gente entender, se a gente for usar para fazer curativo, tá? Se a gente for utilizar para fazer medicamentos, a gente escolhe de acordo com a quantidade de medicamento que você tem, tá? E aqui o que nós temos de importante aqui, tá? Nós temos aqui, basicamente, né, o corpo da seringa, tá? Nós temos aqui o êmbolo, deixa eu marcar aqui em azul, o êmbolo, tá? O êmbolo é essa parte preta que fica de borracha na parte interna, tá? Aí nós temos as duas extremidades, né? Uma coisa importante, que esse aqui seria o injetor da seringa, tá? Esse cara aqui, percebam o seguinte, tá? Vocês percebem que ele vai para dentro da seringa, né? E depois ele tem uma parte aqui externa. Gente, uma coisa bem importante é, quando a gente puxa esse cara para fora, eu tenho que tomar o cuidado, tá? Deixa eu colocar aqui assim. Imaginem que isso aqui é essa parte para fora, tá? Eu tenho que tomar o cuidado de eu não encostar nessa parte aqui. Por que eu não posso encostar nessa parte aqui? Qual é o sentido? Para não haver contaminação. Exatamente, Verônica. Muito bom, tá? Porque se eu encostar a minha mão aqui, eu estou contaminando a seringa. Essa parte interna da seringa, ela está totalmente estéril. As seringas, elas vêm numa embalagem estéril, tá? Então a gente não pode ficar contaminando ela também pode ser contaminada, tá bom? Então a gente toma esse cuidado, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta dessa parte? Não? Nada? Tudo bem. Gente, uma coisa interessante aqui também em relação à seringa, tá? O êmbolo dela, a parte onde a gente conta, parece meio óbvio para uns, mas para outros nem tanto, tá? A parte onde eu começo a contar a medicação, né, a quantidade de medicamento, é a parte que está voltada para o canhão da minha agulha, tá? A parte de dentro, vamos dizer assim, né? E não a parte de fora, tá? Então a gente conta a medicação de acordo com isso aqui, tá certo? Essa partezinha aqui. Depois na próxima aula eu até mostro para vocês sobre isso, mas é aqui, ó. É aqui que a gente conta a quantidade de medicamento, ó. Tá bom? Aí quando a gente vai puxando, né? Essa parte aqui vai estar, por exemplo, Então aqui, ó, gente, vamos supor, o médico pediu 5 ml de medicamento, né? Vou pegar minha Tá nota. passando um avião aí. Tá passando um avião.
Tem um avião passando aí. Eu acho que é um disco voador, mas tudo bem. O médico pediu, por exemplo, 3 ml aqui, né? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, né? Esse êmbolo aqui vai ter que estar posicionado, então, aqui. Tá? Vai ter 3 ml. Tá bom? Então é mais ou menos assim, só pra gente entender já alguma coisinha aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Professor. Fale. Ó, não ligue o barulho, é que eu moro no apartamento na frente do trem aqui, só Deus na causa. Professor, e as agulhas, tipo, o canhão da agulha, ela vai encaixar em todas as seringas ou só Todos. cada um tem uma seringa certa? Não, ela é universal. O encaixe dela cabe em todas as seringas. Ah, sim. Todinho. O que você vai ter de diferença em relação ao encaixe da seringa, tá? O encaixe da seringa ela tem 2 tipos. Um deles é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Oh, caramba, peguei o negócio errado aqui. Esse aqui, ó, ele é de rosca, tá? Então você encaixa a agulha torcendo ela, rosqueando, como se fosse um parafuso, né? Tá? E esse aqui, ó, é de encaixar. Então você tem que empurrar a agulha para ela encaixar, tá? Essa é a diferença que a gente tem em relação às nossas seringas, tá? Cada uma tem o seu objetivo específico, tá? Eu prefiro, por exemplo, mas é uma preferência mesmo, trabalhar com o de rosca, mas não quer dizer, tá, gente? A gente pode trabalhar tranquilamente com esse material de encaixe aqui que não tem problema nenhum, tá? É só questão de costume mesmo, tá bom? Vamos lá. Gente, um outro dispositivo. Essa aqui, tá? É a 40x12 que eu falei para vocês, lembram? Essa aqui é a maior agulha que a gente tem, com o maior calibre também, tá? Então, olhem o tamanho dela, ela é muito calibrosa, tá? E ela é usada para fazer aspiração e diluição de medicamento. Não, a gente não usa para aplicar o medicamento, tudo bem? Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, eu não sei se vocês já tiveram contato com algum dispositivo de segurança das agulhas, tá? Por que serve esse dispositivo de segurança? Estão vendo, ó, que ela é uma capinha para agulha? Ele vai encaixar na agulha, ó. Ele encaixa na agulha e serve para que você possa ter segurança na hora de retirar essa agulha para jogar fora. Professor, por que isso? Por que a gente tem que passar por isso? Decorem isso aqui, gente. Escrevam em algum lugar para vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês, tá? Isso aqui é uma norma, tá? NR32, tá? Eu vou escrever exatamente como está escrito na NR, tá? É vedado o reencape de agulha, tá? O que significa isso? A gente não pode encapar a agulha, sabe? Você tem a capinha da agulha lá, você vai lá, desencapou para fazer a diluição da medicação, aí vai lá e encapa a agulha de novo. Por quê? Porque já foi provado que a maior porcentagem de acidentes com pérfuro cortantes acontece no reencape de agulha. Por isso, a norma regulamentadora número 32, o caderno diz lá num dos itens que é vedado o reencape de agulha. A gente não pode encapar a agulha, tá, gente? Não pode, não pode. Existe uma técnica que a gente utiliza única e exclusivamente se a gente não tem esse dispositivo aqui, na hora da diluição da medicação, que a gente reencapa a agulha de uma maneira um pouco mais segura, porque isso ainda não é uma norma obrigatória para as instituições de adotarem os dispositivos com segurança, tá? Com dispositivo de segurança. Então, infelizmente, a gente ainda não vai encontrar todas as instituições tendo esses dispositivos de segurança em todas as agulhas, em todos os materiais, tá bom? Então, esse aqui é o de agulha que você encapa, tá? Então, aqui, ó, essa capinha aqui, ó, você encaixa na agulha e ela não sai. Aí você pode tirar a agulha sem problema nenhum, descartar só a agulha, tá? Vamos para outra aqui. Esse aqui é um cara chamado
de Scalp, mas não é Scalp o nome dele. A gente apelidou ele carinhosamente de Scalp, tá? Ele é um catéter do tipo borboleta, tá? Catéter agulhado do tipo borboleta. Então, esse cara aqui também existe dispositivo de segurança, que é esse homem aqui, ó. Tá? Essa capinha amarela aqui é um dispositivo de segurança. Vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Porque também, quando vocês forem fazer a aplicação de medicação com o scalp, que vai ser mais prático, vocês vão perceber uma coisa bem interessante na hora de fazer a retirada, que é bem fácil de você se perfurar com o scalp, fazendo a retirada dele do braço do paciente, tá? Então, para que isso não aconteça, eles desenvolveram um dispositivo de segurança. Como é que funciona esse cara? Aqui, ó. Ele tem um botãozinho do lado, você aperta esse botãozinho, tá aqui, ó. Você aperta esses botãozinhos dos dois lados, com o teu polegar e o teu indicador, e você puxa, tá? No sentido inverso da agulha, tá? E ele recobre e encaixa a agulha dentro do plástico. E aí eu usei esse material, gente, e é uma maravilha de usar, tá? Eu usei esse material na Unimed. E quando você puxa, ele encaixa aqui, ó. O que eu fazia? Para fazer a retirada desse scalp é uma delícia, tá? Porque você coloca o teu dedo aqui, apoia o teu dedo nas asinhas da borboletinha, tá? Aperta esse negocinho, esse botãozinho, e puxa, ele cobre a agulha e você já tira da veia do paciente. Daí eu já colocava o algodão posicionado, né, onde estava a perfuração da pele do paciente. Tá? Isso aqui é uma maravilha de trabalhar, tá, gente? É o melhor scalp que tem para trabalhar, na minha opinião, tá? Um outro dispositivo de segurança também que existe, tá? Em acordo com a NR32, é a seringa que pode fazer o procedimento de encapar a agulha para você não ter o perigo de se furar, né? De furar o dedo, como disse a Nicole ali no comentário dela, tá? E aí você puxa, né? Depois que você aplicou a medicação, você puxa o êmbolo, tá? E ele vai cobrir, né, a agulha para dentro do corpo da seringa e vai proteger, então, essa agulha. Ela também encaixa aqui na parte de trás e você não tem o risco, então, de se furar na hora de descartar essa agulha, tá? A gente pode descartar esse material. Tudo bem? Estou mostrando para vocês o que existe hoje, né? Tranquilo quanto ao material, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta dos materiais? Não? Nada? Eu vou marcar uma prova mais adiante para vocês. Tá? Aceite o silêncio como resposta. Ô, professor. Pode falar. Agora tá tudo de boa, entendemos tudo. O branco dá na hora da prova e na hora da prática lá, né? Aí ferrou. Não dá branco, não. Depois vocês lembram tudo. Deus te ouça. Deus o livre, né, gente? Vocês, daqui a pouco, imagina lá no meio da aplicação de medicamentos, esquecer as coisas? Não pode, né? Mas vocês decoram, isso aqui é fácil de decorar, tá, gente? Parece que não, mas é tranquilo, tá? Vamos aí, então, às aplicações de medicação, que é o que a gente vai fazer lá na terça-feira que vem. Nós vamos aprender já a aplicar medicamentos. Tá? Nós já vamos aplicar os medicamentos. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Nós temos a aplicação de medicação via subcutânea. Qual que é a ideia de aplicar uma medicação via subcutânea? Atingir a camada de gordura, tá? A camada de gordurinha que nós temos abaixo da pele, ela tem um potencial menor de vasos sanguíneos ou de microvasos. Então, a ideia das medicações parenterais é que eu atinja, né, o sistema de rede venosa de acordo com o que o médico quer para aquele momento, né? Então, se, por exemplo,
o médico quer uma medicação que faça um efeito mais rápido, ele vai para qual escolha? Para a rede venosa direta, que é uma medicação endovenosa. Se ele quer uma medicação mais intermediária, que vai ter um efeito terapêutico de média intensidade, ele pode optar por uma medicação via intramuscular. Se ele quer uma medicação de uso mais lento, né, ele vai para as medicações de aplicação via subcutânea ou via oral, tá? E aí tem aquelas duas escolhas. Se ele quer uma medicação mais lenta, ele vai optar por via oral, mas o paciente está vomitando, por exemplo, tem algum problema gastrointestinal, aí ele muda para a via subcutânea. Então, isso tudo é de acordo com o que o médico opta pela terapêutica que ele vai dar naquele momento para o paciente. E nós vamos de acordo com ele. Ou seja, nós não podemos mudar, né, aquilo que o médico prescreveu para a gente. Então, o médico prescreve como ele quer fazer a aplicação da medicação e a gente vai lá e faz a medicação, tá? Na quantidade que ele prescreveu, a gente já falou sobre os 13 certos, né, seguindo todas as orientações dos 13 certos, tá? Medicação subcutânea, então, consiste numa quantidade de medicamento, deixa eu puxar para o lado aqui, de medicamento na região da hipoderme, ou seja, abaixo da camada da pele, da primeira camada da pele. Na tela subcutânea, uma camada onde a gente tem tecido de gordura, tá? Sua absorção ocorre de maneira mais lenta, porém contínua por ser um tecido mole, né, que tem uma escassa irrigação sanguínea, né? Então, como eu falei, ele tem uma presença de microvasos que vai levar essa medicação para dentro da corrente sanguínea, mas de uma forma muito mais lenta, tá? É uma das aplicações mais utilizadas, por exemplo, para insulina. Não sei se alguém de vocês aí faz aplicação de insulina em você ou em alguém da família, né? Ou se já viu como é que funciona. Mas a ideia da medicação subcutânea é a gente fazer a aplicação na gordurinha, tá? E a gente pegar essa camada de gordura, tá? Para a aplicação da medicação subcutânea, e isso aqui vocês precisam prestar atenção bem, tá? É o seguinte: nós fazemos uma prega. O que é isso? É isso aqui que está aparecendo na imagem, tá? Você apertar o tecido com os dedos indicador e polegar para que você possa palpar, né, pegar essa parte da gordura. Só que prestem atenção, essa camada tem que ser, essa pinçada, ela tem que ser superficial, tá? Suficiente para você pegar somente a parte da gordura. Se você apertar com muita força e apertar principalmente com o restante dos dedos, ó, tá vendo? Se você apertar com o restante dos dedos, você vai pegar o músculo. E não é o que a gente quer. A gente quer pegar somente a gordura. Então a gente vai palpar somente com os dedos polegar e indicador e vai palpar de leve, só a parte superficial. Porque se eu apertar com força, eu corro o risco de pegar a camada de músculo. Tudo bem? E qual é a aplicação? Como é que eu faço a inserção da agulha? Em que posição? 90 graus. Assim. Tá? 90 graus. E qual agulha a gente usa? Vamos ver se alguém lembra. Qual agulha a gente usa? A 13 por 4,5? Perfeito, isso aí. 13 por 4,5. 13 por 4,5. Essa é a agulha que a gente vai utilizar para aplicação de medicação subcutânea. Entenderam essa parte? Alguma dúvida disso aqui? Não? Quem cala consente. Tá? Então, prega com as mãos, com a mão inteira, não se faz, tá? Porque senão a gente pega o músculo, tá? E aonde eu vou utilizar de
local para conseguir pegar essas camadinhas de gordura? Quais são os locais de aplicação de medicação subcutânea, tá? Então, aqui. Tá preto, tá preto. Local mais utilizado, tá? Aqui na imagem só aparece nas laterais, mas na verdade a gente pode utilizar todo ao redor do umbigo, tá? Vou marcar aqui assim, tá? Ao redor do umbigo, onde está pegando aqui o pretinho, tá? É um local muito utilizado, ó, tá vendo aqui? Então você tira o umbigo e faz ao redor dele, onde está o pretinho aqui, é onde a gente costuma fazer bastante aplicação. Qualquer lugar ao redor do umbigo a gente pode pegar camadas de gordura, tá? Na região lateral da coxa, tá? Região lateralzinha da coxa, das duas. Atrás do braço, aonde fica aquele tchauzinho que balança quando a gente dá tchau, sabe? Aquele lugarzinho ali é ótimo para a gente poder fazer a aplicação de medicação subcutânea. E um outro local que a gente também consegue fazer é na região lombar, tá? Não é na região glútea, é na região lombar. Aqui a imagem não está ajudando muito, tá? Mas seria aqui na região lombar, um pouquinho acima da região glútea, a gente tem ali uma porcentagem de gordura bem interessante, né? Que seria quase que os culotes, né? Que a gente chama, né? É essa regiãozinha aqui que a gente utiliza, tá bom? São os locais que a gente utiliza para aplicação de medicação subcutânea. Quantidade. Qual que é a quantidade limite? Limite para subcutânea. 1 ml. Em cada local. Então, se você tiver, por exemplo, mais do que 1 ml para ser administrado, você vai ter que fazer em 2 locais diferentes. Vou fazer 2 aplicações, no caso. Tá? Beleza? Senão dói demais, tá, gente? A camada de gordura não comporta uma quantidade maior do que 1 ml em cada local. Então, por exemplo, você tem 2 ml para aplicar. Você pode aplicar, por exemplo, vou dar uma sugestão aqui, né? Você pode aplicar 1 ml numa coxa e 1 ml no abdômen. Sempre lembrando que se você for fazer uma aplicação dessa maneira, você vai ter que trocar a agulha, tá? Então, troca só a agulha e a seringa mantém a mesma, tá bom? Para aplicação de medicação subcutânea, não é necessário fazer aspiração. Não é necessário aspirar para verificar rede venosa. Como assim? A gente faz quando a gente aplica uma medicação intramuscular ou uma aplicação venosa, a gente costuma conferir se realmente não, para a medicação intramuscular, para ver se não peguei uma veia, né? E para a medicação endovenosa, para ver se eu peguei a veia, né? Então, nesse momento eu aspiro um pouco de dentro da veia, de dentro do local onde eu fiz a inserção da agulha, para ver se realmente eu não estou posicionado dentro da rede venosa. Na aplicação de medicação subcutânea, não é necessário fazer isso, tá? Você pode fazer direto a aplicação, tá bom? Perguntas? Professor, então, via subcutânea é só nesses locais, não tem nenhum outro, né? Não. Perfeito, Tá? decorar isso. Os mais utilizados, desculpa, os utilizados são esses, tá? Esses são os locais de aplicação subcutânea. Tá? São só esses. Tá bom? Beleza? Vou fazer Erani, vou fazer um adendo aqui, tá? Que a minha mulher é esteticista. Eu sei que existem algumas aplicações de medicação
que eles usam na parte da estética, mas daí são enzimas, como é que é o nome daquele outro? Ozônio que eles fazem, tá? Mas daí é tratamento específico, é parte estética, daí é outro tipo de aplicação, tá? É também subcutânea, mas aí eles vão fazer, por exemplo, na região glútea, vão fazer na região, sei lá, do seio, né? Eu sei que tem algumas aplicações, enfim, mas daí já é área estética, não é a nossa área de medicamentos. Aqui eu estou falando da nossa aplicação de medicamentos que a gente utiliza para tratamentos, né, de doenças, tá? Então, as medicações são aplicadas nesses locais, não é para fins estéticos, tá? Tem algumas aplicações estéticas, por exemplo, que se faz no abdômen, que se faz na coxa, faz na região subcutânea, que a ideia é outra, né? Mas, normalmente, né, as nossas aplicações de medicação são aqui. Não sei se eu confundi a cabeça de vocês. Depois que você perguntou, a ironia, eu até me lembrei disso. Não sei se é disso que você perguntou, se tinha referência quanto a isso. É porque esses dias eu vi umas gurias falando lá na loja, mas agora, eu entendi, professor, entendi agora. Entendeu, né? Isso aqui é para medicação, e aí tem algumas outras situações, mas é para fins estéticos e não é medicamento terapêutico. Aí é para agir no local mesmo, né? Daí é outra ação. Eu não sei explicar exatamente para vocês, porque daí não é a minha praia. Teria que a minha mulher explicar para vocês como é que funciona tudo isso. Mas eu sei que tem um monte de coisa, tá? É totalmente diferente. Gente, existem também alguns dispositivos próprios, tá? Para fazer a aplicação de medicação subcutânea, tá? Que são chamadas de canetas de aplicação. Essas canetas de aplicação, elas normalmente já vêm com o conteúdo pronto para fazer a aplicação, ou insulina, ou algum outro medicamento. Vou dar um exemplo que a gente usava, que era o Clexane. Clexane é um anticoagulante. E tinha pacientes que às vezes traziam, né, essas medicações em formas de caneta. A caneta é muito simples de aplicar, gente. A caneta ela vem com uma agulhinha, se tira a tampa dela aqui, o medicamento fica aparecendo aqui, no corpo da caneta, tá? E você vai aplicar aqui, tá? Ele tem um botãozinho atrás que você aperta. E esse botãozinho, algumas canetas são bem modernas, tá? Eles têm um dispositivo aqui, ó, que te avisa quando foi a medicação entrou por completo no paciente, tá? E algumas delas, inclusive, fazem um barulhinho, faz um clique, faz um barulhinho diferente ali quando a gente termina de aplicar o medicamento, tá? Então, assim, é muito simples a aplicação com a caneta, tá? Não precisa ter medo de fazer, tal, é bem tranquilo. Lembrando que essas canetas são para aplicação de medicação subcutânea, tá? Então, você vai usar um dos locais de aplicação de medicamento subcutâneo, vai fazer a aplicação de acordo com a técnica correta, mas é uma caneta mais simples de utilizar, ela já vem pronta para você administrar o medicamento. Tá bom, gente? Resolvi trazer porque eu já usei bastante e vocês provavelmente vão também visualizar isso na prática de vocês, tá? Saímos das medicações subcutâneas, partimos para as medicações intramusculares, tá? Bom, as medicações intramusculares consistem na introdução de medicamento, de drogas, né, dentro do corpo muscular. Depois da endovenosa, a intramuscular é a de ação mais rápida que nós temos, né? Então, como eu falei para vocês, ela é uma situação intermediária, onde o médico precisa de algo, de alguma medicação, poder fazer a ação de tempo intermediário. Ele não quer nada muito rápido, mas também não quer nada muito lento. Então, ele opta, então, para fazer a aplicação intramuscular, tá? Então, o que nós temos aqui, por exemplo, tá? A gente tem a camada da pele, certo? Depois, nós temos a camada de gordura, tá? E nós temos depois a camada de músculo. Então, é aqui que a gente quer, tá? É aqui que a gente quer chegar. A gente precisa chegar nessa região muscular,
tá bom? Qual é a forma correta de aplicar? 90 graus. Sempre a medicação intramuscular vai ser em 90 graus. Igualzinho a subcutânea, tá bom? Cadê aqui minha bolinha? Aqui, achei. 90 graus, tá? Uma outra coisa, gente. Tem prega? A gente faz prega para fazer a aplicação de medicação intramuscular? Não. Não. Aqui, ó. Tá? Não se faz prega, tá? Antigamente, lá no tempo da Florence Nightingale, lá, sim, se fazia prega cutânea para fazer a aplicação intramuscular. Hoje em dia não se faz. Simplesmente a gente demarca o músculo, faz a antisepsia local com um álcool 70% e faz a aplicação da medicação direta no músculo em ângulo de 90 graus. E o bisel da agulha? Lateral. Tá aqui, ó, a foto, ó. Lateral, viradinho de lado, o bisel da agulha, tá? Por que o bisel da agulha tem que ser lateral? Para que a gente possa cortar a fibra muscular, tá? Certo? Para isso que serve, então, o bisel posicionado lateral. E a aplicação subcutânea? Tem que olhar o bisel? Não, porque a gente nem enxerga o bisel da agulha 13 por 4,5, tá? Então, na aplicação de medicação subcutânea, não olhamos o bisel da agulha. Na aplicação de medicação intramuscular, olhamos o bisel tem que estar lateral. Tudo bem? Não fala nada. Ninguém fala nada comigo. Só querem saber de aula prática, né? Acostumei mal vocês. Não, professor, a gente está aqui, a gente está te ouvindo. Fica frio, fica frio. Eu tô frio. Então tá bom. Fica tranquilo, professor, nós estamos tudo aqui contigo. Amém, Jesus. Tu só não está enxergando a gente, mas fica tranquilo, nós estamos tudo ao redor de ti. É que às vezes, professor, tá na hora da janta e a gente tá comendo aquele ranguinho, entende? Mas a gente tá prestando atenção. Sacanagem você falar isso aí. Pô, eu morrendo de fome. Meu estômago tá quase devorando o teclado aqui. Ah, louco. Tô só no meu chazinho. Como diz a minha filha, você acha que é fácil dar aula para uma tela preta? Mãe? Essa é boa. Essa é boa, dar aula para uma tela preta. Isso que eu gosto de colocar música às vezes aqui para rolar para vocês, né? Tem que deixar um pouco mais animado o negócio. Então vamos lá, gente. Algumas condições bem importantes para nós observarmos durante a aplicação de medicação intramuscular, tá? E muitos às vezes esquecem esses detalhes. Condições da pele no local a ser aplicado. O que a gente observa? Tá? Presença de espinha, tá? Tem às vezes muitas pessoas que têm muita espinha no local da aplicação, principalmente na região dorso glútea, tá? Às vezes tem muita espinha. Se tiver uma presença de espinha, um abscesso ou uma ferida, como é que você vai aplicar uma medicação num tecido desse lesionado? Não tem condições, corre o risco de infeccionar. Então a gente muda o local da aplicação, tá? Bom, a gente sempre vai de acordo com a dose correta para aquele músculo que a gente optou por fazer a aplicação, tá? Eu vou passar depois para vocês até cada músculo e quantidade de líquido que cabe em cada músculo, tá? Outra situação, eu tenho habilidade técnica para fazer a aplicação nesse local da forma correta, né? Se eu não tenho, eu vou optar por um outro músculo, tá? Vou optar por um outro local para fazer a aplicação de forma mais habilidosa. Cuidados no controle de infecção, como eu falei para vocês, né? As condições da pele, né? Não contaminar a agulha, não contaminar a seringa, né? Cuidado para não se perfurar, cuidado para não machucar o paciente, né? Algumas condições assim.
Material adequado para a aplicação da medicação, tá? Então, sempre levar a seringa do tamanho correto, a agulha de tamanho correto, leve isso tudo dentro de uma bandejinha que foi feita a asepsia local, a asepsia da bandeja antes de você levar no local onde você vai fazer a aplicação do medicamento, né? Observem a necessidade de utilizar a técnica IZ, tá? Eu vou falar sobre a técnica IZ para vocês, tá? Gente, eu sei que tem a imagem aqui da técnica em Z, mas eu vou deixar para falar dela na aula prática, porque ela é mais complicada de eu explicar via online, tá? Eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui de forma online, então eu prefiro explicar para vocês na terça-feira, tudo bem? Aí eu faço para vocês, a gente treina a técnica em Z, a gente faz tudo bonitinho. Galera, técnica em Z, para que ela serve? Já vou escrever aqui. Técnica em Z serve para medicamentos que não podem retornar após a aplicação. Não pode haver perda do medicamento, tá? Então, são medicações via intramuscular, né? Nós estamos falando de técnica intramuscular, são medicações intramusculares que nós não podemos ter o retorno dessas medicações para camadas mais superficiais e nós também não podemos ter a perda dessas medicações. Exemplos, tá? Vamos usar exemplo aqui. Medicação hormonal. Qual medicação hormonal? Qual medicação hormonal? Alguém já fez aqui anticoncepcional de via injetável? Sim. Zero? Sim, Eu fiz. Eu faço. Pensa o seguinte, você faz o controle com o medicamento hormonal para não ter o risco de engravidar. Você faz o anticoncepcional, certo? Então, tudo que você quer é que o medicamento haja de acordo com a fórmula dele. Se vazar um anticoncepcional para fora do músculo, você concorda comigo que ele não vai fazer o efeito esperado? Entenderam? Então, a gente observa a questão de essa aplicação dessa medicação não voltar, tá? Que mais? Outra medicação. Oi, pode falar. Só uma dúvida, que nem agora eu faço a aplicação, não é mais Rostetter, é ventroglúteo, né? Isso. Isso a gente consegue usar essa técnica no ventroglúteo também? Consegue. Você faz a marcação normal da onde você vai aplicar e você depois empurra e puxa a pele para baixo, aí você consegue fazer normal, bem tranquilo. Dá para fazer sim. É bem mais fácil de fazer, tá? Eu já fiz. A técnica em Z é mais fácil de fazer no ventre glúteo do que fazer no dorso glúteo, tá? Tá. Bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas dá para fazer tranquilo, tá, gente? Isso aqui não tem segredo, não. Tá? É bem de boa de fazer. Outra medicação bem comum, tá, gente? Não sei se alguém de vocês já precisou usar. Noripurum. Nada mais é do que ferro, tá? Se o Noripurum voltar, se ele retornar para a camada da superfície da pele, ele corre o risco de manchar a pele do paciente e nunca mais volta, tá? Não sai nunca mais essa mancha. Fica uma cor de ferrugem mesmo na pele do paciente, tá? Então nós fazemos Noripurum na técnica em Z ou faz ela profundo, intramuscular profundo, com uma agulha específica para isso, né? Uma agulha que vem junto com
O kit é uma agulhona gigante, tá? É bem maior do que as convencionais. Professor, mas geralmente as pessoas não usam aquelas agulhonas que vem na Noripurum, porque tem uma das minhas filhas fez muito uso disso, contanto que ela tenha os dois ladinhos né, manchado, porque ela usou muito. E daí os técnicos não usavam aquela agulha que vinha na Noripurum. Porque ela era bem magrinha, desmilinguidinha, e daí eu acho que a técnico tinha medo de pegar um músculo, né? Mas não tem problema de fazer, de não usar aquela agulha. Só que se não usar aquela agulha, tem que usar essa técnica aqui, que é a técnica em Z. Tá? A técnica em Z é a ideia da gente fazer a aplicação intramuscular, né, no músculo, sem que a medicação retorne, tá? A ideia da técnica em Z é que dentro, né, o local onde ficou o caminho da agulha, ele vai formar um Z, tá? Isso aqui era reto, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui era reto. E aí, depois que a gente solta a pele, ele fica um Z no músculo do paciente, ó. Impede que a medicação volte, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre a técnica em Z na terça-feira aí para vocês. Mais alguma coisa específica? Minha? Não? Nada? Não. Só que ela ficou, né, com as marcas. Fica, e não sai nunca mais, tá? Não, até quando eu tinha os cuidados com ela, tava lá. Agora eu não posso dizer mais. Mas não sai. Normalmente não pode ter saído um pouco, né? Porque daí ela cresceu, né? E aí a pele estica, mas não sai assim a mancha. Ela fica. Uma pena. Mas não, mas melhor assim, que melhorou. Soubesse o que eu passei, prefiro ver ela com. Melhor assim, deixa quieto. Então vamos lá, gente. Vamos falar dos locais de aplicação e da técnica correta e da quantidade de medicamento, tá? Corrijam aqui, gente. Agora que eu vi, ó. Deixa eu já corrigir. Eu achei que esse material estava corrigido, por que não tá? Aqui é 5,5. Estranho. Que estava atualizado. O nosso lateral tá certo. Eu já mandei esse material para vocês, gente? Ou ainda não mandei? Não. Não? Tá, não, ótimo. Daí eu já mando depois atualizado, tá? Vamos lá. Locais de aplicação de medicação intramuscular. O mais conhecido, mais famoso e mais usado e mais tudo é a aplicação na região dorso-glútea, tá? Então, quando vocês forem fazer a anotação de enfermagem, também utilizem esses termos, tá, gente? Para poder anotar, para dizer o local onde vocês aplicaram a medicação, tá? Então, o local correto que você vai aplicar é na região dorso-glúteo, dorso glútea, né, no caso, né, para combinar certinho, tá? Porque senão vai ficar só glúteo, e aí glúteo se refere aos dois, então é inespecífico. Então façam a forma correta, que é dorso glúteo, tá? Local, como é que a gente faz a aplicação? Aqui vem um segredo bem legal para vocês, e eu vou mostrar na terça-feira também, tá? Nós optamos por escolher um dos dois lados, né, do glúteo do paciente, tá? E a gente vai fazer a aplicação. Sempre você vai fazer dessa forma, tá? Você vai pegar um algodãozinho com álcool, você vai pegar e vai passar marcando o meio do glúteo do paciente com o algodão com álcool. Você não vai expor totalmente o glúteo, tá? Não precisa.
Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Marcou isso aqui, fez uma cruz, marcando exatamente o meio, você vai pegar o quadrante superior externo, tá? E vai fazer uma outra cruz. E aonde vai ser a tua aplicação? Exatamente no meio. Como se você fizesse um alvo para você aplicar a medicação. Por que a gente usa essa marcação, tá, gente? Para a gente fugir do nervo ciático, tá? Quanto mais para a parte de baixo, ou quanto mais para a parte do centro, mais próximo do nervo ciático você vai estar. E se você pulsionar, você por acaso fizer uma aplicação de uma medicação no nervo ciático de um paciente, você deixa ele mancando para o resto da vida dele. Tá? Esse é o risco da gente fazer uma aplicação de medicação de forma irregular. Tá? Quantidade de medicação que a gente utiliza, que a gente pode utilizar, até 5 ml. Que nós estamos falando de paciente adulto, tá? Eu nem vou entrar na questão de criança, porque criança ela é muito inespecífico, tá? Aí para crianças a gente fala, para não confundir a cabeça de vocês, a gente fala lá na frente, quando a gente estiver lá no final do curso, eu falo especificamente para vocês sobre criança. Por agora, vocês podem fazer o seguinte, para decorar como aplicar a medicação em criança, sempre dividam pela metade. Então, se no dorso glúteo do adulto cabe 5 ml, no dorso glúteo de uma criança, de um bebê, cabe 2,5. Né? Basicamente, é esse cálculo que vocês vão fazer, tá bom? Para a gente não precisar entrar em detalhes, porque crianças, para cada tamanho e faixa etária de criança, de acordo com o peso dela, a gente usa uma quantidade específica de medicamento de acordo com os músculos, tá? Mas para a gente não criar atrito agora, basicamente usem essa regrinha. A metade do que é num paciente adulto, tá? Aí fica mais fácil de decorar. Beleza? Medicação no deltoide. Pouquíssimo utilizado, pouquíssimo recomendado de fazer aplicação de medicação, tá? No deltoide, só cabe 1 ml de medicamento. Compensa eu fazer aplicação de medicação ali, se só cabe 1 ml? Já não compensa por isso, né? Então, e aqui, gente, isso aqui é o limite, tá? Isso aqui é o limite. Então, ele cabe no máximo 1 ml. No dorso glúteo, cabe no máximo 5 ml. Né? Estão entendendo essa lógica, né? Na medicação do deltoide, que seria esse músculo que fica no ombro, né? Do próximo ao ombro do nosso braço, né? Como é que a gente faz? O local dele é 4 dedos abaixo da junção do osso do ombro com o osso da clavícula, tá? Então a gente marca, né, a gente palpa esse local, 4 dedos abaixo, a gente vai estar exatamente no meio do nosso deltoide. Meu Deus, que branco que me deu. Tá? E aí a gente tem esse local. Quais os riscos que a gente tem da aplicação de medicação no deltoide? Nós temos 2 nervos. Não bastasse o deltoide ter apenas o limite de quantidade de líquido para 1 ml, a gente tem o risco de pegar 2 nervos ainda. O nervo axilar e o nervo radial. Tá? E aí, se a gente errar a aplicação, a gente deixa esse paciente sem movimentar esse braço direito para o resto da vida. Tá bom? Por isso o risco tão grande de aplicar uma medicação na região do deltoide, tá? Vamos para o vasto lateral, depois eu volto para o tensor da face alátea. Vasto lateral da coxa. Complementem aqui, tá? Vasto lateral da coxa. O vasto lateral da coxa é uma aplicação de medicação também segura, muito utilizado para crianças, a gente usa bastante, mas pode fazer para adulto também, tá?
Não preciso nem falar para vocês, né, nem lembrar que nós estamos falando de vasto lateral da coxa, então é o lado de fora da coxa. Tem aqui até o paciente sentado aqui, que é uma forma correta de fazer a delimitação desse local. E a gente usa a seguinte técnica. A gente separa a coxa em 3 partes. A gente pega, então, aonde seria a porção da ligação do fêmur, né, com o osso do quadril, separa ele, e a gente separa 4 dedos acima do joelho, tá? E vai ficar o miolinho, tá? Ficou esse miolo, você vai fazer exatamente no meio desse miolo, tá? A tua aplicação vai ser aqui. Certo? Tranquilo? Quantidade. Limite de quantidade 2 ml, tá? 2 ml. Se for para criança, dividam pela metade. E aí nós chegamos no auge, no ápice da aplicação de medicação, que é o melhor músculo que tem para aplicar medicação. É o top das galáxias, tá? Esse cara é sensacional. É o melhor, tá, gente? Eu recomendo que vocês façam todas as aplicações das medicações, salvo algumas exceções, que eu vou falar para vocês. A gente pode utilizar esse músculo para fazer a aplicação maravilhosamente bem, sem medo nenhum, que ele é muito bom, tá? Muito bom de aplicar. Na minha opinião, é o melhor músculo mesmo e mais fácil de aplicar e menos dolorido. Já vamos lá. De cara, nós não temos nervos. Caraca, não tem nenhum nervo que passa perto? Nenhum. Nada. Não tem nada que passe perto. A única coisa que a gente vai fazer é delimitar o local dele da seguinte maneira. Nós, com o nosso dedo indicador, tá? Nós vamos palpar a sínfise púbica, né, do nosso paciente e vamos abrir um Vzinho, né, com o dedo médio e indicador. Estão vendo? Igual eu estou fazendo aqui, ó, a mãozinha, tá? Você vai palpar esse local e exatamente no meio vai ser a aplicação da tua medicação. Tá? Exatamente aqui. Tá bom? Bem no meio. Sem segredo nenhum para fazer a aplicação desse músculo. Esse músculo é profundo, tá, gente? Ele tem uma profundidade muito grande, então você não tem risco de pegar osso, você não tem risco de errar, tá? E é um músculo que tem menos inervação, então ele não tem quase dor nenhuma. E olha quanto medicamento cabe nele. Até 5 ml e meio. Errei o negócio aqui. Oh, Jesus Cristo. Deixa eu já apagar tudo aqui. Até 5 ml e meio no tensor da fáscia látea, tá? Professor, que palavrão é esse que você falou agora? Tensor da fáscia látea é o nome correto do músculo, tá? Tensor da fáscia látea. Ou vocês podem escrever como ventre glúteo, que dá no mesmo, tá? Os dois termos estão corretos. Se você falar o nome do músculo, que é o tensor da fáscia látea, ou ventre glúteo, é o mesmo. Aquele nome que existia, que era o Rostetter, não existe mais, tá? Isso é de 1900 e bolinha, já tiraram esse termo há muito tempo, tá? Rostetter era o nome do cara que descobriu esse músculo. E aí ele resolveu colocar o nome dele, mas dentro da nomenclatura anatômica, ele não se enquadra, porque todos os músculos eles têm que ter uma nomenclatura específica. E aí, como eu já falei para vocês, tem um órgão, né, que regulariza, né, todos esses termos para deixar tudo padronizado. Meu Deus do céu.
Beleza? Perguntas? Perguntas na mão de Deus. Ah, não é assim, né? Ninguém tem pergunta para fazer. Eu não me acredito nisso. Na verdade, eu tenho, professor. Fala. Na verdade, é só para tirar a dúvida mesmo, né? Ali, na parte, vamos fazer o intermuscular, tem que fazer aquele sinal da cruz ali, né? Na aplicação Da da injeção, medicação no perdão. dorso-glúteo, tá? A gente faz. Isso. Faz a Ali tem que... Como que eu vou dizer? Tem que fazer mais uma vez ali aquele sinal da cruz em cima da outra? Isso. Assim, ó, essa técnica, Murilo, é uma técnica que eu desenvolvi para os meus alunos não errarem, tá? Fazendo essa técnica, você não erra o local da aplicação. É perfeito, entendeu? Você faz 2 sinais da cruz. Você faz um para você saber o meio do glúteo e você faz mais um em cima do quadrante para você saber aonde é que é a aplicação. Ah, professor, mas eu sei exatamente aonde é o meio desse local. Então não tem problema, você não precisa fazer essa próxima cruz. Eu só estou ensinando uma técnica para quem tem realmente muita dúvida do local, né? Você pode fazer essas 2 cruzinhas. Aí você não vai errar nunca, tá? É perfeito a aplicação dessa maneira aqui, tá bom? Só para você entender, Murilo, são algumas dicas que eu, no meu decorrer da carreira, né, eu fui aprendendo e fui desenvolvendo para melhorar um pouco, né? Porque eu vi que tem muita gente que tem dúvida na hora de fazer aplicação, tem medo de fazer aplicação, né? Então, para isso a gente usa de alguns meios. Essa é uma técnica, na verdade, tá? Não que seja obrigatório, tá, Murilo? Mas você pode utilizar. Uma vez eu fui tomar uma injeção, a mulher, a técnica, né, ela aplicou bem perto ali da cabeça do fêmur, professor. Mas ele vai ficar mais ou menos ali, tá? Ele é quase que em cima, assim, ele é quase pegando a lombar, às vezes, dependendo da delimitação. Por isso que tem que ser da forma correta a delimitação, tá? Mas eu vou ensinar para vocês bem certinho. Às vezes a gente vai acabar não fazendo essa marcação aqui, ó, tá? A principal. Porque se o paciente estiver, às vezes, com uma calça muito apertada, né? A gente acaba não fazendo a delimitação do glúteo inteiro, tá? Vocês vão passar, às vezes, por algumas situações também, tá, gente? Eu fui fazer medicação, eu falei para o paciente assim, tem uma medicação intramuscular, vamos ali na salinha. Eu cheguei lá, o paciente estava literalmente com a bunda de fora. Com a calça toda abaixada. Aí eu vou lá bem em cima, né? E faço a aplicação. A pessoa fica toda sem jeito. Ixi, nossa, já passei por cada coisa. Imagina a situação. Nossa, cara, você não tem ideia. Não, e o pior é que teve uma vez que eu fui fazer uma aplicação dessa maneira, num rapaz até, um cara novo assim. E aí eu falei pra ele, ó, pode ir ali na sala, tem essa medicação, é no músculo, tá? Eu vou fazer ali. E era uma sala onde tinha uma cama, né? E eu ia fazer porque era penicilina. Então eu ia fazer com ele deitado, né? Porque é mais confortável. E aí quando eu cheguei lá, ele tava com a calça toda abaixada, esperando. Daí eu falei pra ele assim, você vai ter que deitar na cama. Pensa ele, todo constrangido, tendo que levantar a calça para poder fazer a aplicação depois deitado, né, gente? Aí eu fiquei com dó dele, mas eu falei, meu, é pro conforto dele, né? Eu não ia fazer uma medicação dolorida que nem a penicilina. Isso é uma outra situação, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Penicilina é uma medicação que a gente poderia muito bem utilizar o tensor da face látea. Se for um paciente, vocês vão ter que fazer uma análise comportamental. Se for um paciente que você percebe que ele não está medroso, que ele está tranquilo para fazer a aplicação,
usem o tensor da fascia látea para fazer uma aplicação de penicilina, uma medicação mais dolorida, não tem problema nenhum. Se não, vocês vão lá e utilizem o dorso glúteo, mas façam com o paciente deitado, tá? Não façam com o paciente em pé, porque é mais dolorido fazer em pé. Então, e até porque se o paciente desmaiar durante a aplicação, o paciente já está deitado e você não tem esse risco, tá? E se for no tensor da fascia látea, tem que ser em pé a aplicação dele, tá? Ou no mínimo com o paciente de lado deitado, tá? Também dá, mas é um pouquinho mais difícil da gente fazer com o paciente deitado, mas dá também. Eu digo mais difícil porque depende do tamanho do paciente. Tá? Ô, professor, mas essa medicação aí, a última que você falou, não é de Deus. Misericórdia. Dói. Misericórdia, dói demais. Parece que vai queimando. Ela vai mesmo. Ela é terrível, tá? Ela dói muito. Eu vou falar. Né? Oi, pode falar. Bota uma Bezetacil, né, professor? Mas então, é a Bezetacil. Eu não peguei conversando. Que o nome dela é benzatilpenicilina. Ah, tá. Por isso que o pessoal chama de Bezetacil, porque tinha um laboratório que tinha esse nome, de benzetacil. Só que o nome correto dela é a penicilina. Então você vai ver lá que se você pegar um frasco de ampola da benzetacil, você vai ver que está escrito benzatilpenicilina. É a mesma. É a mesma. Estão falando da mesma pessoa. Essa é a medicação do esquecimento, né? Você esquece da dor, só lembra dela. Esquece de tudo. Você esquece de tudo, até da vida. Gente, vocês sabem a história da penicilina? Não. Eu não. Eu só queria pegar uma mãe que permite dar uma benzetacil num filho porque não conhece a dor e queria socar. Uma mãe que faz isso. Uma mãe chamada Clarice. Clarice. Você sabe que tem mães e pais que chegam pedindo a penicilina, Clarice? Que, eu quero que mas eu não sabia, professor, eu não sabia a dor, e o médico falou, vamos dar uma benzetacil, lógico, né, que ele estava muito ruim, vamos dar uma benzetacil que vai ser a única solução, vai ser essa. Não, doutor, tudo certo, então. Meu Deus, hoje quando eu sei a dor de uma benzetacil, até me dá remorso. Mas, por outro lado, também em partes melhor que eu não sabia, porque quem sabe não tinha deixado aplicar, e o pior poderia ter acontecido, né? Então, tem coisas que acontecem pro bem sem a gente saber. Às vezes era para acontecer dessa forma, né? Então, enfim, eu também já tomei muita benzetacil na minha vida e não morri, tô aí, vivo. Pro, e ela faz efeito 21 dias, ela fica no organismo, na verdade? Então, o tempo, tu diz o tempo que ela permanece dentro do organismo? Isso. Na verdade, esse é um tempo que alguns laboratórios informam por conta é isso que eu ia dizer para vocês. Acontece por conta da história da penicilina. Vou deixar aqui para vocês, tá, gente? Ó. Dica de filme para vocês assistirem. Bias. É um filme antigo, tá? Já vou avisar, de 1997. Esse filme fala da história da penicilina. E a penicilina ela tem uma história muito triste, tá? Muito cruel. A penicilina ela foi desenvolvida fazendo experimentos com negros nos Estados Unidos, tá? Na cidade do Alabama. Na cidade não, no estado do Alabama. E essas pesquisas foram feitas ilegalmente, tá? Na época não existia, isso foi em 1935. 1935. As pesquisas não tinham o envolvimento ético que tem hoje e foi feito totalmente ilegal. Então eles pegaram negros que eram escravos e que tinham sífilis para fazer o experimento da penicilina no tratamento da sífilis. Então, a penicilina ela foi desenvolvida para tratar sífilis, tá?
E a sífilis se trata dessa maneira, tá? Se faz uma aplicação a cada 7 dias, né? E aí, por isso, essa duração de 21 dias, tá? Então, ela fica no organismo fazendo esse tratamento dessa forma, mas é por causa do tratamento da penicilina, da sífilis, que ela tem que ser, que ela acontece no decorrer de 21 dias, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do processo, tá? Da aplicação, tá bom? E vem com o decorrer da história. Então, é uma história triste, tá, gente? Muitos negros morreram durante esse processo de experimento do estudo da penicilina, tá? Então, é bem cruel a história da penicilina, tá? Apesar de muita coisa que ela é usada, mas ela tem uma história triste, tá? E a penicilina depois descobriram que ela tinha outras aplicações, né? Que ela poderia ser utilizada no tratamento de outras doenças. Uma delas é a amidalite, né? Quem tem problema de amidalite severa, né? Às vezes acaba utilizando a penicilina, tá? Mas eu não recomendo. Tem outras formas de tratamento aí mais tranquilas, até muitos médicos estão abolindo a penicilina, né? Por conta de tudo que ela faz e a real utilização dela, né? Que é para o tratamento de sífilis, não para amidalite, né? Tudo bem, gente? Querem perguntar mais alguma coisa? Deixei vocês tristes, né? Da história da penicilina, né? Essas coisas eu não gosto, gente. Mas faz parte da nossa história, tá? Não é uma história muito bonita, não. Não, nem um pouco bonita. Ainda sobra pro coitado dos pretinhos. Os negros sofreram muito, né? E essa foi só mais uma das histórias do sofrimento dos negros, né? E cruel, né? Cruel demais, né? Pensar que o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Enfim, tentem assistir esse filme, Cobaias, para ver o que ele fala e tal. Eu não assisti o filme, mas eu já coloquei na minha lista para eu poder assistir esse filme da criação da penicilina. Gente, medicação endovenosa. Medicação endovenosa é a aplicação, a introdução da droga diretamente na corrente sanguínea, ou seja, né, aplicação de uso extremamente rápido, né, o efeito, né, muito rápido dela, e o seu uso permite, então, a administração de grande volume de líquidos, tá? Então, a gente consegue fazer a administração de bastante líquido por via endovenosa, tá? O que a gente tem de material? Tá? E aqui eu preciso que vocês prestem atenção nos nomes, tá? Já deixei aqui. Como é que é o nome desse dispositivo aqui? Vamos ver quem sabe. Ninguém? Para chutar o nome desse dispositivo? Mas não está escrito ali, professor? Catéter? Pensei que alguém ia falar. É o abocate. Né? Que bom que vocês leram. Tá aqui, ó. Tá? Esse é o nome correto. Catéter flexível com sistema de proteção de agulha. Tá? Esse é o nome correto desse dispositivo. Só que é complicado da gente falar esse nome, né? Então a gente apelidou ele carinhosamente, né? Nós apelidamos esse cara de abocate, de gelco, tá? São os apelidos que a gente deu para ele, que são marcas desses dispositivos. E a gente acaba utilizando essa nomenclatura para falar no nosso dia a dia. Mas você sabe que é a marca, tá? Não é o nome do dispositivo. O nome do dispositivo é esse cara aqui. Catéter flexível com sistema de proteção de agulha. Tá bom? Professor, mas na hora da anotação da enfermagem, se a gente colocar gelco ou abocate, ou tem que colocar tudo esse nome? Não, você pode colocar como abocate ou gelco, não tem problema. Sim. Não tem problema nenhum.
Imagina lá, chega no posto de enfermagem, me vê o catéter flexível com o sistema de proteção aguda. Mas você sabe como é que eu coloco, tá? Você pode colocar. Os técnicos normalmente utilizam como abocate ou gel. Eu vou dizer como é que eu evoluo. Eu coloco como catéter. Vai pra fora! Eu evoluo só como catéter. Eu coloco como catéter número tal. Tá? Essa é a forma como eu faço a evolução. Deixa eu fazer aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Tá? Rapidinho aqui. Deixa eu ver. Pode ser aqui mesmo, não sei se vai aparecer aqui. Mas eu faço assim, ó. Funcionado, tá? Gente, Já isso é uma coisa... Deixa eu desativar aqui só. Gente, a gente faz punção. Punção com N, tá? Punção. Esse é o termo correto para a gente fazer no nosso paciente. É punção de veia, tá? Então eu puncionei, ó. Puncionado. Veia do antebraço, por exemplo, tá? Ou, não, vou colocar aqui em fossa cubital, que é o que mais a gente utiliza. Em fossa cubital. Eita. Utilizado catéter 22. E daí, normalmente a gente coloca, né? Polifix, coloca os outros materiais que estavam junto, Polifix, Micropore, enfim, coloca todo o resto que você colocou no coisa. Mas o termo aqui, só queria falar para vocês da anotação de enfermagem, é esse. Tá? A gente utiliza esse termo aqui, ó, catéter número 22. Aí fica mais tranquilo. Aí você não precisa nem se preocupar em usar abocate ou gelco, tá? Na evolução você pode evoluir como catéter número 22, catéter número 20, catéter número 18, enfim. Respondido, Ironi? Tudo bem explicadinho. Ô, professor, Vale. Ali na questão do catéter, quanto maior ele for, digamos, mais fino seria, né? No catéter flexível, sim. Tá? Para esse tipo de dispositivo é exatamente isso. Tá? Quanto maior o número dele, tá? Sei que eu estava com o negócio colocado aqui, não tô. Quanto maior o número dele, mais fino e menor o catéter. Tá vendo? Ó? 24, menorzinho. 22, pouco maior. 20, opa, já mudou um pouquinho. 18, tá maior ainda. E 16, maior ainda, tá? Vamos lá, algumas considerações importantes. Aqui tem um outro, tá, gente? Que a gente utiliza bastante. Eu digo, quando trabalhava na pediatria, tá? Que é o 24 NEL. Ele é menor do que esse 24 aqui, tá? Ele consegue ser menor do que esse 24, tá bom? A gente utiliza para recém-nascidos, tá? 24 NEL. Tá? Professor, se eu não me engano, acho que tem o 14 também, né? Isso, tá? E maior do que esse, tem o número 14. E eu vou falar sobre esses caras. Vamos lá. Gente, isso aqui eu preciso que vocês decorem na cabeça de vocês e não esqueçam nunca mais isso aqui. Deus me livre se eu ver alguém de vocês fazendo uma lambança do que nem eu já vi por aí, tá? Catéter, número 14 e número 16, que são esses dois aqui, esses da pontinha, tá? Só servem para sangrias. Sangrias. E claro, os médicos usam para procedimentos, mas eles só servem para sangrias. 14 e 16 só servem para sangrias.
doação de sangue, sangria terapêutica, etc. Tá? Só para isso. Não serve para medicar. Não puncionem o paciente de vocês com catéter desse tamanho, que eu vou, se eu morrer, depois que eu morrer, eu vou lá puxar o pé de vocês. Tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Catéter número 14 e número 16 só serve para sangria. Catéter número 18. Catéter de número 18. Vou escrever em azul aqui para vocês saberem o que eu estou falando. Serve para emergências. Permanência máximo 24 horas. Catéter número 18. Só serve para situações de emergência. Permanência máxima de um catéter número 18. No máximo 24 horas. Tá bom? Isso nós estamos falando num catéter periférico, tá? Num braço, por exemplo, tá? Se o médico pegou um acesso central com catéter número 18, o problema é dele, deixa ele lá e a gente não se mete, tá? Mas a gente, em catéteres periféricos, em rede venosa periférica, ou seja, nos braços, nós vamos deixar um catéter desse no máximo 24 horas. Não mais do que isso, porque ele só serve para emergências. Por quê? Qual o motivo de eu deixar um catéter desse tamanho aqui no braço do paciente no máximo 24 horas? Vamos ver se alguém acerta. Pode danificar as veias? Sinais logísticos? Não? Sinais logísticos. Tem alguma medicação? A gente usa ele, né, professor? Fala de novo, para que cortou aí. A gente deixa ele ali para, se caso precisar de algum medicamento ser injetável, a gente coloca por ali. Aí não tem a necessidade de furar a pessoa de novo. Isso, não, mas eu tô dizendo esse catéter aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. O número 18. Todos eles vão servir para isso mesmo que você tá falando, né? Mas eu digo, por que a gente só pode deixar no máximo 24 horas esse catéter aqui, o azul, que é o 18? Porque você tem o risco de contaminação. O Murilo estava falando ali, sinais flogísticos, tá? Nós temos um risco muito grande de infecção por causa do tamanho do calibre desse cara aqui. Ele é muito grande. Então, se ele ficar muito tempo na veia do meu paciente, eu corro o risco de contaminar esse catéter, tá? Por isso que ele só pode ficar no máximo 24 horas, tá? Gente, o que eu tô falando para vocês aqui, tá? É o que diz a nossa literatura, o que diz a nossa recomendação técnica, tá? Isso tá lá no manual da Anvisa, tá lá no manual da ABNT, no manual das normas regulamentadoras, vocês vão achar essas informações, tá? Se nas instituições aí afora não acontece assim, tá errado, tá? Mas eu sei que acontece, tá? Eu sei, infelizmente, eu sei que acontece o contrário disso, mas não é para acontecer, tá? Então, catéter número 14 e 16 só serve para sangria, não é para medicar. Esses catéteres são muito grandes, é perigoso, tá? Catéter número 18, pode funcionar um paciente com catéter número 18? Pode, mas esse catéter só serve para emergência. Que tipo de emergência? Cirurgia, parada cardiorrespiratória, qualquer situação de urgência e emergência como um todo, né? Sinal de choque, queimadura grave, né? Enfim, né? As emergências, tá? E os outros catéteres? A gente vai usar quando? Quando o paciente estiver fazendo medicações e vai ficar algum tempo internado, que vai fazer medicações de controle, tá? Aí a gente vai usar qualquer um dos outros. Tá aqui, gente, ó. Catéter número 20, 22, 24 e o 24 NEL, tá? A gente vai deixar lá por até 72 horas.
tranquilamente, tá? Não tem problema. Esses catéteres são feitos para receber medicação por um período maior. Então você pode deixar ele ali tranquilamente por até 72 horas. Fale, Murilo. O catéter 18, eu vi ele sendo usado 2 vezes em ocorrência só. Não sei se o senhor conhece o Dr. Calmer, o médico da USA. Ele pegou, a gente foi num acidente, né? Onde a mulher precisava de um acesso. E aí foi que o Calmer pegou, colocou o 18. Ele até brincou comigo, ele falou: vem cá ver, Murilo, o catéter 18 vai cantar bonito aqui na veia dessa mulher. Aí colocou lá. E também eu vi numa queda de árvore, né? O rapaz caiu ali de 3 metros de altura, e onde a técnica de enfermagem também fez o acesso com o catéter 18. Olha só. Situações de emergência, ó, como eu falei para vocês. Então, assim, gente, eu sei que tem gente aí que vem se achando, porque eu funcionei um 18 lá. Gente, tá errado, tá? Nossos catéteres que a gente vai usar normalmente são esses daqui, ó, 20, 22, 24, tá? Professor, como é que eu escolho o número do catéter para o tamanho do meu paciente? O número do catéter vai de acordo com a veia do teu paciente, tá? E não de acordo com o que ele vai receber. Então, basicamente se trata-se de uma emergência, então você já sabe que tem que ser um catéter grande. Então vai ter que ser ou 20 ou 18, tá? Se não é uma emergência, né, eu posso optar por outros catéteres. Então eu posso começar pensando num maior para um menor, mas aí eu tenho que pensar, esse meu paciente tem uma veia do tamanho... Ontem vocês tiveram a aula que a gente viu isso. Tem gente lá que tem uns canhão. O que tinha? Tinha uma menina que tinha uma veia maior que o meu braço lá. Quem que era? Eu já não lembro mais. Já nem lembro mais quem era. E tem gente que tem veias muito fininhas, muito extremamente finas, né? Então você vai escolher o catéter de acordo com o tamanho da veia do paciente, tá? Lembrem sempre o seguinte, gente. A veia do teu paciente não pode ficar espremida com o catéter. Ela precisa ter um espaço entre o catéter e a veia, tá? Ele precisa ter esse espaço, porque se não existir esse espaço, você vai perder essa veia antes do final do teu plantão, tá? Então, se vocês não querem passar aperto, escolham uma veia de um porte que contemple um desses catéteres, tá? Mas não adianta a gente colocar, por exemplo, tentar enfiar um guarda-roupa dentro de um Fusca que não vai caber, tá? Então a ideia é essa, eu tenho que colocar um catéter de acordo com a veia do meu paciente, eu não posso escolher qualquer catéter, tá? Então pensem, lembrem sempre disso aqui, certo? A veia do paciente precisa receber nutrientes e para isso ela precisa ter espaço, senão você vai perder a veia desse paciente, tá? Perder a veia, todo mundo entende o que é perder a veia, que é justamente o catéter parar de funcionar, tá? Alguma coisa, gente, enquanto eu não apago esse material? Não? Nada? 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 Apaguei. Esse cara aqui é o catéter agulhado, tá? O catéter agulhado que é o chamado de scalp. O apelido que a gente deu para ele, né? O apelido. Apelido. Eu já vou colocar aqui. Apelido scalp. Nome. Correto. Catéter agulhado. Cadê aqui, ó? Borboleta. Tá? Vocês até vão ver que ele veio escrito em inglês butterfly.
na embalagem do dispositivo. Porque o nome do catéter é catéter agulhado do tipo borboleta, porque ele tem umas asinhas de borboleta, tá? Mas a gente apelidou ele como Scalp, só que Scalp é o nome da marca, que nem o anterior que eu falei para vocês, tá? Esse cara aqui, normalmente eu coloco como Scalp, né, no nome da hora da evolução, porque geralmente é a marca que a gente utiliza nos hospitais, tá? É o mais utilizado mesmo, é o Scalpzinho, tá bom? E aqui, gente, o tamanho dele já não, esse é igual. É igual. É igualzinho. Eu ia falar que era diferente o tamanho e calibre, mas é a mesma coisa do que o catéter flexível, tá? 19, 21, 23, 24 e 25, tá? Então, quanto maior o número, menor o tamanho dele. Menor o tamanho e menor o calibre, tá? E aí só os números que mudam, tá? Esses são números ímpares, você tem um intruso aqui no meio só, que é o 24, tá? Mas esse aqui é bem pouco utilizado, tá, gente? O 24, tá? Normalmente o que a gente tem nos hospitais é o 19, o 21, o 23 e o 25. Tá? Já vou dizer para vocês. São os que a gente mais utiliza. Tá bom? Perguntas desse? Tudo certo. Tudo certo? Gente, ângulo. Ângulo de aplicação, de colocação da agulha na veia do meu paciente. Então, vamos pensar aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos desenhar um braço do paciente. Imaginem que isso aqui é o braço do paciente, certo? Já achei a veia que eu vou puncionar. Tá aqui posicionada a veia do meu paciente, certo? E eu vou vir com um catéter agulhado ou com um catéter flexível e vou fazer a punção, certo? Como é que a gente vai fazer essa punção? Você vai... Vou pegar um vermelho aqui. Você vai vir num ângulo de 45 graus, inicialmente, tá? Até você encontrar a veia. Encontrou a veia, que encheu de sangue aqui no canhão da agulha, tá? Você vai deitar ela um pouco para poder introduzir dentro da veia, tá? Certo? É isso que a gente faz. Tudo bem? E eu vou explicar daí a técnica mais certinho lá na prática que a gente vai fazer na terça-feira. Tudo bem? Perguntas sobre isso por enquanto? Eu tô vendo vocês muito tranquilos sobre essas coisas que eu tô explicando, gente. Eu quero só ver na terça-feira. É que as dúvidas vêm depois, professor. O problema não é agora. Só ver na terça-feira como é que vai ser. Na terça-feira vai ser do balacobaco, se prepare. Terça-feira a gente esquece até do nosso nome, professor. Tu vai esquecer. Eu lembro que é o nome. Olha só, gente, deixa eu só passar algumas coisas aqui bem interessantes para vocês. Isso aqui foi um caso que aconteceu, né? Talvez alguns de vocês devam lembrar da técnica de enfermagem que injetou vaselina na veia da criança, tá? E aí tá aqui, ó, os frascos que ela utilizou para injetar a vaselina. Tem como identificar que um deles é vaselina e o outro é soro? Não. Olhando assim, visualmente? Olhando assim, não. Não. Né? A única estratégia de você utilizar para realmente saber se isso aqui era vaselina ou soro, tá aqui, ó. No rótulo. Tem que ler. Tem que ler. Não adianta fazer que nem ela fez. Eles tinham um local onde guardavam os soros, nessa embalagem aqui, tá? E deixava ele num único local. Ela foi lá e pegou, porque era o único local que guardava o soro, e no meio deles tinha a vaselina, que era um frasco exatamente igual. O que o hospital fazia? Eles pegavam esses frascos de soro,
porque ele aqui é uma borracha que fica tampando aqui. Eles pegavam esses frascos de soro e utilizavam para colocar vaselina dentro. A vaselina ela era utilizada no tratamento de pacientes queimados, tá? E não para injetar na veia, mas sim para passar na ferida queimada, tá? E aí eles usavam um frasco para economizar dentro do hospital e acabavam utilizando os frascos iguais. Eles reutilizavam os frascos de soro para colocar vaselina. Erro do hospital, erro da técnica de enfermagem. Uma outra situação, tá? Isso aqui é o omeprazol, tá? O omeprazol é uma medicação que existe na forma injetável, só que se o omeprazol ficar exposto em temperatura ambiente, dentro de 4 horas, ele precipita, que é o que a gente chama, tá? O que é precipitar? É perder a validade, a composição dele, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele fica amarelado, ó? Estragou, tá? O omeprazol estragou. Então, essa é uma medicação que a gente precisa deixar ela protegida de temperatura, ela tem que ficar numa temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente, para ela não estragar. Beleza? Então, a gente precisa prestar atenção no que diz a recomendação do laboratório. Vamos lá. Outra situação. Hidralazina, medicação usado para pressão arterial, e hidroxizina, uma medicação utilizada para alergias, tá? E olha só, hidralazine, hidroxizine, né? E olha o frasco, igual, né? Muda o tamanho do frasco, mas o frasco é igual. O que o laboratório utilizou para poder fazer a diferenciação? Usou as letras do meio para diferenciar, ó, tá vendo? As letras do meio. Utilizou um rótulo onde um é branco, o outro é vermelho, né? Para diferenciar para a pessoa que fosse pegar esse rótulo e identificar ele com maior facilidade. E outra coisa que eles usaram também, o tamanho do frasco. Um frasco é maior do que o outro, tá? Então, são técnicas, estratégias que os laboratórios podem utilizar para poder fazer a diferenciação de medicações. E a gente precisa estar atento a essas situações. Ler corretamente, né, as medicações para que a gente não cometa erros, tá? Isso aqui, gente, é um erro, tá? Isso aqui foi um erro de administração de medicação, tá? Foi uma necrose causada por um quimioterápico periférico. Quimioterapia pode ser feita por veia periférica? Pode. Quem faz a administração de quimioterápico? Enfermeiro, tá? Tá na nossa recomendação técnica que enfermeiro faz a administração de quimioterapia periférica. Pode o técnico fazer? Pode, sob supervisão do enfermeiro. Como que a gente faz a quimioterapia? Administração controlada, tá? Por bomba de infusão. Nunca em gotejamento lento, tá? Do gotejamento direto que a gente fala, né? Sem a bomba de infusão. Porque pode acontecer do quimioterápico ser infundido mais rápido e acontecer isso daqui. Necrosou, tá? Estragou o braço da guria, tá? Pelo que dá pra ver, é uma menina jovem, ó, dá pra ver aqui pela mão dela até, né? Acabou com o braço dela, tá? Acabou. Isso aqui vai ficar uma cicatriz ridícula, tá? E aqui você perceba, ó, tendão, osso aparecendo, ó. Tá? Estão vendo a gravidade das coisas, gente? É muito sério. A nossa profissão ela é muito séria, gente. Não é brincadeira, tá? Por isso que eu preciso que vocês prestem atenção, entendam o que vocês vão fazer, tenham medo do que vocês vão fazer, para vocês não fazerem uma coisa dessas, tá? A gente está falando da vida de uma outra pessoa. A gente está falando do braço de uma outra pessoa, tá? Então, cuidado, tá?
Vocês já ouviram a frase que estava circulando há um tempo atrás? Até a minha colega esses dias publicou essa frase, né? É meio melosa, mas ela é bem legal. O paciente não é só um paciente. Ele é o amor de alguém. Já viram essa frase? Essa frase não é minha. Alguém inventou essa frase aí, mas ela é bem legal, tá? O paciente, ele não é só o paciente. Ele é o amor de alguém, né? Então, se você fizer algum mal para ele, não é só a ele que você está fazendo, né? Vocês percebem a importância que isso tem? Ele pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, uma irmã, né? Pode ser um esposo, uma esposa, pode ser um namorado, uma namorada, né? Ele é o amor de alguma pessoa, né? E a gente precisa dar valor, dar importância para isso, tá? Então, por isso que essas aulas, gente, eu vou pegar um pouco pesado com vocês, mas porque ela tem uma importância muito grande na vida profissional de vocês, tá? Isso aqui é bem sério, tá? Nossa profissão, como eu falei para vocês, é uma profissão séria, é uma profissão de alta performance. Eu preciso que vocês façam da maneira correta, usem os termos corretos, façam a técnica correta, tá? A gente não tem tempo para brincadeira quando a gente faz uma coisa como essas daqui, tá? Eu não espero de coração que ninguém cometa alguma coisa como essa, tá? Isso aqui é terrível, tá? Isso aqui acabou com a vida dessa menina. Acabou. Tá? Infelizmente. Perguntas? Dúvidas? Anseios? Lamentações? Recomendações? Fazer o sinal da cruz antes de aplicar uma coisa dessa. É nada. Vocês precisam. O Robson não gostou do que eu falei. Robson tá na aula hoje? Não tá, né? Gente, eu falei brincando ali no grupo, mas a ideia é porque justamente eu passei muitas coisas aqui, muitas dicas importantes, né, para vocês. Por isso que essa aula era tão importante, tá? Essa parte teórica, tá? Posso repetir alguma coisa na próxima aula? Com certeza. Mas é só para vocês terem ideia de que essa aula realmente tem uma importância muito grande. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou baixar essa aula e vou postar no YouTube para vocês. Eu vou passar o link para vocês. Tá bom? Combinado? Beleza, combinado. Tá bom.